jabuti após uma corrida em um percurso de 800 metros. Partindo emparelhados e no mesmo instante, 7 horas da manhã de um dia nublado, suponha que o jabuti e o coelho corra com velocidades constantes, respectivamente iguais a 1,6 metro por minuto e 24 km por hora. Após percorrer 200 metros, o coelho, estimulado pela má performance do seu oponente, parou para tirar uma soneca. Quando acordou, retomou imediatamente a corrida e, ao chegar ao final do percurso, teve uma desconcertante surpresa. O jabuti já estava lá, comemorando a vitória. Letra A. Determine quanto tempo ΔST durou a soneca do coelho. Letra B. O que se pode afirmar sobre a velocidade escalar média do coelho ao longo de todo o percurso? Então vamos lá. Letra A. A letra A eu vou responder aqui. E ele diz que a velocidade do jabuti é de 1,6 metros por minuto. Então a velocidade do jabuti é de 1,6 metros por minuto. E que a velocidade do coelho é de 24 km por hora. Ele diz o seguinte, que a viagem total, o percurso total da prova, que eu vou chamar aqui de ΔS total, é de 800 metros. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é quanto tempo o jabuti levou para completar toda a prova, já que ele chegou primeiro. Então, para fazer isso, a gente vai usar a equação da velocidade média, só que no caso aqui é a velocidade do jabuti, que vai ser igual ao ΔS, que é o percurso da prova, sobre o ΔT. Só que o ΔT aqui, que eu vou usar, é o ΔT total da prova do jabuti. Então vamos lá, veja só. Eu preciso achar o ΔT, então vai ficar, eu vou passar para o outro lado, então vai ficar ΔT total igual a ΔS sobre velocidade do jabuti. Então, o meu ΔS, que é o percurso da prova total, vai ser de 800 metros. A minha velocidade do jabuti é de 1,6, tá certo? E se a gente dividir 800, fazer aqui, por 1,6, veja que aqui eu tenho um número decimal, então eu vou multiplicar por 10 para que essa vírgula venha para cá. Se eu multiplico esse por 10, eu também tenho que multiplicar esse outro por 10. Quando eu multiplico 1,6 por 10, eu vou ter 16. E quando eu multiplico 800 por 10, eu vou ter 8.000. Então, a gente tem agora 8.000 dividido por 16. 80 dividido por 16 é 5. 5 vezes 16 é 80. E 80 menos 80 é 0. Veja que sobrou 2 zeros aqui. Então, eu acrescento aqui. Então, o tempo que o jabuti gastou para fazer todo o percurso é de 500 minutos. Veja por que é minutos. Porque a velocidade do jabuti está sendo dada em metros por minuto. Então, o tempo que eu encontro é em minutos, tá certo? E 500 minutos, para a gente achar em horas, é só a gente pegar os 500 e dividir por 60. Se eu fizer 500 dividido por 60, é 8. Veja que 8 vezes 60 é 480. E 500 menos 480 é 20. Então veja que aqui eu vou ter 8 horas e ainda sobrou 20 minutos. Então 500 minutos corresponde a 8 horas e 20 minutos. Então
Esse é o tempo que o jabuti leva para completar toda a prova. Eu vou apagar essa parte de baixo para ter mais espaço. E veja que esses dados aqui, para não confundir, é em relação ao jabuti. E agora a gente vai fazer em relação ao coelho. Veja, em relação ao coelho, a gente tem a velocidade do coelho e a gente tem o percurso total da pista. Então a gente consegue descobrir qual é o tempo que o coelho gastaria para chegar se ele não tivesse dormido. Então vamos calcular esse tempo. Então veja que aqui eu vou ter que a velocidade do coelho é igual ao ΔS, que no caso é o total da pista, sobre o ΔT total que o coelho levaria para completar a prova se ele não tivesse tirado a soneca. Aqui é como se ele tivesse começado e terminado sem parar. Então veja que a velocidade do coelho está em quilômetros por hora e que a distância aqui meu ΔS está em metros. Então eu vou transformar 24 km por hora em metros por segundo. Então para fazer isso é só eu pegar 24 e dividir por 3,6. Se eu fizer essa divisão, ela não vai ser exata. Então é melhor eu trabalhar com uma fração do que com um número muito quebrado. Então, veja que para poder andar essa vírgula uma casa para cá, eu vou ter que multiplicar por 10 para ficar 36 e eu multiplico 24 por 10. Fazendo isso, eu vou ter 240 dividido por 36. Agora, se eu dividir em cima por 12 e embaixo por 12, eu vou ter como resposta na parte de cima 20 e na parte de baixo eu vou ter como resposta 3. Então, essa vai ser minha velocidade em metros por segundo. Então, eu vou usar isso daqui para poder achar o tempo total do coelho. Vamos isolar o ΔT. Então, para isso, eu vou passar o ΔT para o outro lado da igualdade. Então, vai ficar o ΔT total igual a ΔS. E essa velocidade do coelho, eu vou passar aqui dividindo. Então, vai ficar ΔS dividido pela velocidade do coelho. E meu ΔS vai ser de 800. A velocidade do coelho vai ser 20 sobre 3, que eu encontrei aqui embaixo. E aqui a gente tem uma divisão entre frações. E para resolver isso, eu vou repetir a primeira, que é 800, e multiplicar pelo inverso da segunda. Veja que o que está embaixo, 3, vai ficar em cima. E o que está na parte de cima, que é 20, fica agora na parte de baixo. Aqui eu posso cortar esse zero com esse zero. E 80 dividido por 2 é 40. Veja que agora fica 40. E 40 vezes 3 vai dar 120. Então veja que meu delta T total vai ser igual a 120. Agora vamos ver se é minuto ou segundo. Veja que a velocidade está em metros por segundo. Então aqui é 120 segundos. Então o coelho ele completaria a prova sem parar em 120 segundos. Ou 2 minutos. Ok? Então esse é o tempo que o coelho levaria para terminar a prova sem parar. Agora veja, eu tenho o tempo total do jabuti e eu tenho o tempo total que o coelho levaria para completar a prova sem parar. Se eu subtrair o valor total da prova do jabuti, que no caso foi de 8 horas e 20 minutos, se eu subtrair isso aqui pelo tempo que o coelho levaria para terminar a prova sem parar, eu consigo encontrar o tempo mínimo que o coelho precisaria tirar a soneca para que o jabuti completasse a viagem. Ou seja, veja,
8 horas e 20 minutos menos 2 minutos vai ser igual a 8 horas e 18 minutos. Então, para que o jabuti ganhe a viagem, ganhe essa prova, o coelho teria que tirar uma soneca com um tempo maior do que. Então, o tempo da soneca, meu delta TS, teria que ser maior do que 8 horas e 18 minutos. Veja, porque se ele passar 18 horas, qualquer tempo a mais de 18 horas e 18 minutos, e eu somar com mais 2 minutos que ele levaria para terminar a prova, então ele chegaria depois do que o jabuti. Então, a letra a resposta é que o tempo da soneca teria que ser maior do que 8 horas e 18 minutos, tá certo? Já na letra B, ele diz o seguinte, deixa eu só baixar um pouquinho aqui, letra B, ele diz o seguinte, o que se pode afirmar sobre a velocidade escalar média do coelho ao longo de toda a prova? Então, se a gente pegar o tempo que o coelho levou para fazer a prova, levar em conta a distância total da prova, então a gente pode afirmar na letra B que a velocidade do jabuti vai ser maior do que a velocidade do coelho, contando todo o tempo que ele fez a prova e o tempo da soneca. Com isso, a gente pode afirmar que a velocidade do jabuti é maior do que a velocidade do coelho.